Boa noite a todos, a todas. É com enorme satisfação que a Câmara Municipal de Matias Barbosa saúda a todos que prestigiam essa palestra intitulada O uso indevido da mídia no processo eleitoral e a segurança nas urnas, com a juíza da comarca, doutora Mônica Barbosa. Essa palestra que está sendo realizada através da Escola do Legislativo em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral. Anunciamos a presença aqui no auditório do presidente da Câmara de Matias Barbosa, vereador Anselmo Leopoldino, do vice-presidente da Câmara de Matias Barbosa, Julimar Souza, a secretária da mesa diretora da Câmara de Matias Barbosa, vereadora Sorinha Vieira. Anunciamos a presença do vereador José Carlos de Souza Páscoa, de Matias Barbosa, também de Matias Barbosa, Leonel dos Santos, também o vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho e o vereador Welley Rodrigues, aos quais agradecemos a presença. Também agradecemos a presença do prefeito de Matias Barbosa, Beto Lopes, do presidente da Câmara de Juiz de Fora, Juraci Schaefer, da presidenta da Câmara de Simão Pereira, Tânia Aparecida de Souza Jacinto, presidente da Câmara de Santana do Deserto, João Carlos Grossi de Oliveira, representando o chefe do cartório eleitoral, a analista judiciária do TRE, Fernanda Gutierrez, representando o deputado estadual Betão, o ex-vereador e ex-presidente dessa casa, Marcos Martins, doutora Lízia Cordeiro, defensora pública de Matias Barbosa. Agradecemos também a presença dos demais vereadores, servidores de câmaras e prefeituras e público aqui presente. Para uma saudação a todos os presentes, com a palavra, o presidente da Câmara de Matias Barbosa, Anselmo Leopoldino. Boa noite a todos e a todas. Quero aqui, em nome da mesa diretora desta casa, dos vereadores, agradecer a presença de todos, fazer uma saudação breve, agradecer a doutora Mônica Barbosa, que gentilmente veio aqui conduzir essa palestra para nós, ao prefeito Beto Lopes, aos presidentes de Câmara da região, os demais vereadores presentes, operadores de direito. Dizer que esse tema proposto, doutora Mônica, muito oportuno, haja vista a importância, se discutir a lisura do processo eleitoral. Todos nós que somos mandatários sabemos a importância, porque a urna é o raio-x da vontade da sociedade. Através dela que é otorgado a todos nós o mandato. Então, no momento que alguns agentes políticos negam a própria existência da segurança da urna, a própria agilidade do processo democrático, é importante a fala de Vossa Excelência, que vem aqui de forma gentil, humildemente, com a expertise de juiz eleitoral, transmitir para todos nós seu conhecimento. Então, em nome da Câmara, agradecer a Vossa Excelência por estar aqui e dizer que a Câmara de Matias Barbosa está aberta à comarca, está aberta a toda a população matiense e especialmente a senhora nessa noite. Muito obrigado. Obrigado, Anselmo. Neste momento, então, para darmos início à palestra O uso indevido da mídia no processo eleitoral e a segurança nas urnas, convidamos a doutora Mônica Barbosa, juíza de direito da comarca de Matias Barbosa, respondendo também pela primeira vara de família da comarca de Juiz de Fora, juíza eleitoral responsável pela 173ª Zona Eleitoral de Minas Gerais, juíza terceira titular integrante da turma recursal, grupo jurisdicional de Juiz de Fora, professora adjunta da Faculdade de Direito da UFJF, nas disciplinas tutela, cognitiva, tutela de urgência, evidência e diferenciada, e também especialista em Direito Constitucional. Doutora Mônica Barbosa, por favor. Vou pedir permissão aos presentes para tirar a máscara, para que eu não corra o risco de desmaiar por falta de oxigênio. E constranger a todos com isso, Então, senhor prefeito de Matias Barbosa, senhor Beto Lopes,
uma pessoa que tem se mostrado um aliado do Poder Judiciário, em nome do qual eu cumprimento todos os presentes integrantes do Poder Executivo. Presidente da Câmara de Matias Barbosa, senhor Anselmo Leopoldino, sempre muito gentil e acolhedor, em nome de quem eu também faço reverência a todos os integrantes dessa Casa Legislativa. Presidente da Câmara de Simão Pereira, senhora Tânia Aparecida Jacinto, uma mulher que honra o nosso nome num posto diretivo. Presidente da Câmara de Juiz de Fora, senhor Juraci Schaefer, que surpreendentemente me agradou com a presença de Vossa Excelência. Sei o quanto é difícil organizar uma pauta de uma outra localidade para se fazer presente. Então, sinceros agradecimentos. Presidente da Câmara de Santana do Deserto, o senhor João Carlos Grossi, vereador Roberto Matos, minha direta defensora pública, uma excelente profissional aguerrida, que nos dá muito trabalho em desempenho do mistério que lhe foi dado. Muito obrigada pelo comparecimento nessa temperada noite aí de outono, por que não do inverno, né? Já estamos chegando. E representante do chefe, minha representante do cartório eleitoral, a minha querida Fernanda, a Fernanda Gutierrez. Senhoras e senhores, mais uma vez eu tenho a honra, a satisfação de estar aqui, a Casa Amiga, e é com renovada esperança e energia que eu procuro trazer aos senhores, nessa noite, a palestra que se refere ao uso indevido da mídia no processo eleitoral e que aborda, em consequência, a questão da segurança das urnas. O objetivo dessa abordagem, senhores, nessa noite, por favor, entendam, não é o de convencer ninguém. Não tenho, e acho que já demonstrei isso pelas minhas atitudes, nenhuma conotação partidária. Não trago aqui nenhum viés partidário. A minha ideia, a minha intenção é apenas e tão somente de provocar a discussão esclarecida entre os senhores que são representantes de uma cidade e, portanto, são vetores de conhecimento. Devem e podem replicar aquilo que entenderem como devido daquilo que for dito. E eu começo a minha exposição instando a todos que a chave do conhecimento em qualquer área do saber é a dúvida. Nenhum cientista, nenhum pesquisador conclui absolutamente nada sem antes duvidar, porque a dúvida é a chave do conhecimento. E trago ainda uma outra frase de reflexão, que é de que as palavras importam. Elas importam porque significam coisas. Quando falamos alguma coisa no eixo da família, no eixo dos amigos, no profissional, estamos sempre transmitindo ideias e somos capazes de influenciar por conta disso esse ou aquele comportamento. E é neste terreno de jogos de sombra e luz, de certezas e de incertezas, que a famosa desinformação trabalha e nos atrapalha. Essa informação, essa desinformação, ela provoca em nós uma desordem informacional, porque, ao contrário da ausência de informação, a desinformação é uma informação propositadamente falsa com, lógico, evidentes objetivos. Não existem interesses sem objetivos. Onde há interesse, há uma inclinação. E essa desordem informacional, na maioria das vezes, traz consigo o intuito da manipulação. É isso que se esconde no fundo da desinformação. Nós estamos vivendo uma nova era. Uma era de complexidade, de relação entre as pessoas. As coisas mudaram, o mundo mudou. Mas precisamos entender
que o alcance à informação ou à desinformação, ele não se limita às duas figuras do agente e das vítimas, porque todos nós participamos desse processo, voluntária ou involuntariamente, quando transmitimos em qualquer grupo ou em qualquer meio das nossas relações familiares, quando transmitimos as chamadas fake news. Aliás, é uma coisa muito inapropriada, porque a palavra notícia traz em si a conotação de verdade. Quando se noticia, pelo menos é a ideia do léxico, quando se noticia alguma coisa, o que se tem é uma verdade. Fake news, falsa notícia. Então, não é uma notícia, é uma desinformação. E um pensamento imediato que ocorre à maioria das pessoas é de que esse estado de coisas, né, dessa desinformação, se combateria com uma torrente contrária de informações. Entretanto, estudos já demonstraram que não é assim que a gente consegue combater a desinformação, lamentavelmente. Esses estudos, que concluíram por ser um fator inócuo, chegaram à conclusão de que o único jeito que temos todos nós para evitarmos de nos transformarmos em massas de manobras de pessoas manipuladoras é a conscientização das pessoas. É o único modo. Não adianta derrubarmos e propagarmos informações, não. Precisamos incutir a necessidade, o comprometimento, a responsabilidade individual com a conscientização das pessoas. E essa é a minha finalidade. Daí a minha colocação inicial de que eu não tenho nenhuma conotação partidária. Senhores, falar em comunicação é falar, evidentemente, em troca de informações. Quando as pessoas se comunicam, elas trocam informações. E essa troca de informações é uma peça fundamental para todo e qualquer processo decisório, porque a gente só decide quando você tem uma opinião, e para você ter opinião, você precisa se informar. E, nesse sentido, é preciso saber antes para verdadeiramente decidir. Qualquer decisão tomada sem a prévia preocupação da informação é uma decisão, no mínimo, temerária. E isso vale para qualquer ordem da vida. Não foi à toa que esse direito à informação que eu estou me referindo aqui, ele foi elevado à categoria de um direito fundamental na nossa Constituição. Eu acredito que todos os senhores têm um pouco da compreensão do que eu estou dizendo. Quando eu digo que um direito é fundamental, eu estou querendo dizer que ele foi elevado a uma categoria máxima no nosso ordenamento jurídico. O direito à informação é um direito fundamental. E é evidente que ele se liga a um outro direito fundamental, que é o direito à famosa liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão se relaciona inevitavelmente com a democracia. Essa é a casa da democracia. E é pelo exercício da nossa democracia que a gente consegue eleger os nossos representantes, como foi dado início à fala do nosso presidente aqui. Uma das áreas humanas, senhores, que teve mais transformações foi essa: a produção e circulação de informações entre nós. Por quê? Repare que em pouco tempo a nossa sociedade se transformou, porque de passivos consumidores que éramos, do jornal aqui, do jornal acolá, de 3 ou 4 canais que nos eram disponibilizados. Então, de passivos consumidores, todos nós nos transformamos em produtores de informação. Concorda com isso? Todos nós podemos produzir informação. Então, de passivos, nos transformamos em ativos. E essa produção se pulverizou porque houve um efetivo barateamento do custo para essa produção de informação.
Todo mundo conhece TikTok, todo mundo sabe fazer vídeo, todo mundo sabe postar, não é? Mas o grande paradoxo é que, embora nos tenhamos nos transformado, né, em produtores de informações, e embora estejamos vivendo um momento de alta tecnologia, de profusão de dados, a maioria das decisões humanas não é tomada com base nas informações. A maioria das decisões são tomadas com base na questão emocional, não é numa análise racional. E outro ponto importante que já concluíram os estudos, é que a circulação de informação deixou de ser de indivíduo para indivíduo e se transformou de indivíduo para um número incontável de outros indivíduos. Então, além de termos nos transformado em produtores, conseguimos um alcance enorme de informações, coisa que não existia antes. Isso sem falar, senhores, não sei se já tomaram conhecimento disso, do tal dos bots. Os bots são programas que são comprados para que demonstrem um comportamento inautêntico nas redes sociais. Paga-se para que um sistema fique curtindo aquelas mensagens de modo a que ela apareça para os demais como um perfil ou uma mensagem artificialmente importante e relevante, e isso é claro que atrai falsamente a noção de sucesso aí nas redes sociais. E é por essas razões, dentre outras, é que a famosa desinformação vem encontrando condições muitíssimo favoráveis para acabar com muita coisa, inclusive com o nosso sossego. São veiculadas nas redes sociais, que são plataformas, né? Quando a gente fala rede social, a gente está falando em plataformas que são criadas para interligar pessoas, isso que são redes sociais. A gente se liga pelo WhatsApp, a gente se liga pelo Facebook, a gente se liga pelo Instagram, pelo Twitter. Então, usam essas plataformas já destinadas a conectar as pessoas e implantam nelas as desinformações, que se multiplicam, não só pelo autor e pela vítima, mas também pelo nosso comportamento de multiplicar isso de modo, muitas vezes, até inocente. E, preocupado com a danosidade dessa desinformação eleitoral, que é o que me traz aqui, o TSE ele vem providenciando parcerias com várias redes sociais com vista ao estabelecimento de ações com o objetivo de mitigar os riscos eleitorais. Fomos surpreendidos. A Justiça Eleitoral ela levou um soco na boca do estômago, porque ninguém esperava essa profusão de dificuldade que nós estamos vivendo. E aí tivemos que reagir. Essa reação começou em 2018 e hoje nós temos um fórum permanente de combate à desinformação. E é em nome da responsabilidade com a função que eu desempenho que eu pedi a gentileza dos senhores me ouvirem essa noite. A intenção é trazer aos senhores minimamente a dúvida para que possam propagar também essa preocupação da dúvida, antes de se tornarem apenas veículos desinformados e inocentes de notícias falsas, servindo todos de massa de manobra. Tudo tem um interesse, nada acontece por acaso. Precisamos entender que quando a nossa capacidade de crer não é temperada pela capacidade de duvidar, nós corremos riscos. Temos que entender que a capacidade da crença deve estar no mesmo patamar da capacidade da dúvida, no que tange ao assunto que estamos trazendo aqui agora. Nós temos muita informação e, por incrível que pareça, a nossa tendência não é, como eu já disse, de filtrar de acordo com o certo e com o errado. A conclusão que se chegou é que filtramos o certo e o errado, na nossa opinião, o que é certo e o que é errado, não é o que a razão nos informa. Nós concluímos o que é certo ou errado de acordo com a vontade que nós temos de acreditar naquela situação.
Quando eu vejo algo que é publicado e eu acho certo aquilo porque eu acredito naquilo, eu entendo inconscientemente que está havendo um reforço na minha ideia, naquilo que eu penso. Então, eu me espelho em alguma coisa, eu acredito naquilo, eu não paro para pensar se ela está certa ou está errada. Se alguma forma ela espelha aquilo que eu acredito, ela reforça a minha ideia, eu abaixo o grau da dúvida, deposito todas as fichas naquilo e me transformo num agente multiplicador. Mas errar faz parte do jogo. A gente tem que entender que tudo bem, que é muito bom você ter razão, mas errar faz parte do jogo. E o caminho para a gente acertar verdadeiramente, não emocionalmente, de novo, é duvidar. É procurar informações que sejam isentas, notícias. Nós não temos, eu não sei mais, muitas vezes, se eu estou escutando uma notícia ou se eu estou escutando uma manipulação na rede. Na televisão, eu não sei mais. Eu perdi essa capacidade. Está tudo tão tendencioso que eu vejo o mesmo fato ser narrado por uma rede de TV de um modo. Esse mesmo fato é narrado por outra rede de TV de outro modo. E quando você escuta a primeira, você fala assim, nossa, que horror. Quando você escuta a segunda, você fala, nossa, que legal. E é o mesmo fato. Então, a gente tem uma notícia que é abordada de acordo, isso vem acontecendo, acho que é inegável a todos nós, esta situação. Criou-se, eu descobri recentemente, um espaço, vamos dizer assim, de confiabilidade, que é a Google News. Então, você joga uma manchete e você consegue enxergar a mesma notícia abordada por 10, 11, 20 redes comunicadoras. E ali, talvez, a gente consiga uma certa isenção, ao invés de nos tornarmos apenas aquelas pessoas que concordam irrefletidamente com tudo. Isso porque, senhores, a gente precisa procurar as informações verdadeiras, porque a informação que eu tenho é o que leva o meu agir. Eu vou agir de acordo com a informação que eu tenho, porque essa informação me traz uma opinião, e a opinião me dá um comando de conduta. Por isso que eu comecei dizendo, as palavras importam. Elas são capazes de provocar reações. Então, o que dizemos importa, porque isso é capaz de provocar comportamentos em nós e nas outras pessoas. Tudo tem consequência. E qual que é o resumo, então? O resumo é o de que duvidar do que chega até nós acaba resumindo tudo que nós precisamos para mergulhar nesse universo de abundância informacional com inteligência, conclusão com inteligência, para evitarmos de nos transformarmos em massa de manobra sobrelevadamente agora que estamos num período eleitoral. Isso é muito preocupante, porque é na eleição que encontramos a democracia. Muitas vidas foram perdidas para que nós conseguíssemos estar aqui isentos dentro de um cenário de pluralidade. Não importa a convicção política de cada um dos senhores, estão aqui isentos disso para ouvirem e concluírem desta ou daquela forma. Essa pluralidade só foi alcançada depois de muita luta. Isso é democracia. Então, democracia não é uma coisa, não é uma palavra, ela se tornou uma coisa comum. Democracia, não. Isso é muito importante. É muito grave quando você não tem uma democracia. E nós temos exemplos mundiais, não é? Inclusive de guerra. Senhores, o mais nefasto modo de interferência na democracia pela mídia é quando essas redes sociais, né, toda essa veiculação informacional, fragiliza a segurança do voto. Porque o voto iguala os homens. É pelo voto que nós elegemos os nossos governantes. E esse voto, a lisura desse voto, é que vem sendo colocada como alvo desta informação
manipuladora. A validade do voto eletrônico é que vem sendo trazida como um grande questionamento do sim e do não, do certo e do errado, da segurança e da insegurança. E feita essa abordagem pequena aqui sobre a questão da desinformação, eu passo ao segundo ponto da minha fala, que é sobre a segurança das urnas, porque nem todo mundo tem a real noção de como aquela caixinha funciona. Tem uma ideia, mas não tem uma real noção e também não tem a pretensão de trazer reais noções, porque são muitos conceitos, é muita tecnologia. Farei um passeio para que os senhores possam duvidar, inclusive de mim, do que eu estou dizendo, para que possam buscar de per si a conclusão do sim e do não, do certo e do errado. E eu começo pedindo permissão aos senhores para relembrar, aos que podem, o processo de votação em cédulas de papel e em urna de lona. Temos pessoas jovens aqui que talvez nunca tenham visto isso, mas tenho certeza que posso contar com a memória de tantos outros que passaram por esse processo. Senhores, o voto era em papel e o custo da logística dessa votação era absurdo. Além disso, o tempo de apuração de uma votação demorava cerca de 10 dias. O número de voluntários que eram chamados para concluir a votação era uma coisa assim, absurda também. E mais, o risco de fraude era evidente. Qual de nós duvida que entre uma cédula e outra, um tendencioso, um de má fé, não escondia aquilo dentro do bolso, ou engolia, ou punha em qualquer lugar da veste e em seguida no banheiro? Então, essa manipulação também não tem como ser negada, porque onde entra a atividade humana, temos o risco da boa-fé e da má-fé. Pronto, é assim, o ser humano é assim, não tem como fugir dessa realidade. E para evitar todo esse custo, toda essa demora, todo esse risco de fraude que afeta a vontade do povo, a vontade da democracia, é que nós, o sistema eleitoral, foi desenvolvido, preocupou-se em desenvolver a urna eletrônica. Isso aconteceu, ela foi implantada em 1996. A busca foi a de um processo eleitoral mais seguro. E nesses 25 anos, senhores, não houve nenhum indício de fraude que fosse documentado contra este equipamento. Nenhuma ação judicial surgiu contestando o processo eleitoral. Nenhum partido político ingressou na Justiça Eleitoral para questionar a lisura do processo eleitoral. Agora pensem, a quem interessa a lisura da eleição antes de qualquer coisa? Aos partidos, que brigam, que lutam, que se vigiam, que se cuidam, e ninguém, nenhum partido questionou o processo eleitoral. E se não houvesse nenhum argumento em defesa da lisura da urna eletrônica, para mim, esse já é mais do que suficiente em 25 anos. Mas eu vou me reportar, já que eu estou falando sobre isso, à eleição presidencial de 2014. Todo mundo lembra que foi entre a Dilma Rousseff, ela venceu o então candidato Aécio Neves, uma votação muito apertada, com 51,64% dos votos. Foi a eleição mais acirrada à presidência da República que nós já tivemos. E é claro que o candidato derrotado, Aécio Neves, ficou muito desconfortável com aquela situação, era uma margem muito pequena, e ele deu início a um extenso trabalho de auditoria nas eleições, pelo desconforto de ter perdido por 1,64. E a equipe do eleitoral deu a ele, como teria que ser, porque é assim que funciona, acesso direto a todos os resultados, a todas as urnas, a todos os materiais de eleição. Tudo que foi pedido foi disponibilizado a tempo e modo. Foram 6 meses de auditoria feita por pessoas da confiança dele,
não eram do eleitoral. Nós disponibilizamos e eles procurando erro. Conclusão dos trabalhos, não houve fraude na votação. Se tivesse concluído pela fraude, ele estaria brigando até hoje para estar na presidência da República. Mas as redes sociais, elas continuam espalhando constantemente essa ideia de que a urna é insegura, ela é frágil. Mas os senhores tenham que é um dos equipamentos mais inteligentes que o nosso povo já pensou em criar. E esse desconhecimento sobre como ela realmente atua é que vem abrindo muito campo. Essas desinformações, ou melhor, essas informações que eu venho trazer e que são desconhecidas da maioria das pessoas, é que transformam todos, ou quase todos, em alvos fáceis. E a ideia do nosso encontro é mostrar para os senhores que o sistema é completamente transparente. Completamente. Todas as etapas preparatórias, as eleições são começadas, mas é muito tempo antes do dia da votação. Existem calendários previamente aprovados, tudo muito organizado, dia para isso, dia para aquilo, o pessoal sabe. Registro de candidatura até tal dia, aprovação até tal dia, tudo é esquematizado, nada é improvisado. E essas etapas preparatórias até a finalização, tudo também é fiscalizado. Permitam-me fazer uma citação enfadonha, mas é necessária. As etapas do processo de votação são fiscalizadas por entidades públicas e privadas. São fiscalizadas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Conselho Nacional de Justiça, pela Procuradoria-Geral da República, pela Controladoria Geral da União, pelo Congresso Nacional, pelo Tribunal de Contas da União, pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelas Forças Armadas, pela Polícia Federal, pela Sociedade Brasileira de Computação, pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA, por universidades e, evidentemente, por partidos políticos. E como que uma urna funciona? Como é que é feito o sistema de segurança de uma urna? Também estou fazendo um resumo para que não canse ainda mais os senhores. Em primeiro lugar, a tecnologia usada para a urna ela é toda criptografada, não sei se conseguem entender o que eu estou dizendo. É tudo feito com base em códigos alfanuméricos, porque tem letra e tem número. Isso é uma criptografia. Nós temos criptografia, assinatura digital, resumo digital de voto, hardware e software. O hardware, essa linguagem, né, que a gente está tendo que aprender a lidar com ela, o hardware, vamos resumir, é a urna, é aquela caixinha, né, é a parte física de um sistema computacional. Então, aquele computador, esse aqui é um hardware. Né? Você tem a parte física desse computador que funciona. Quando você coloca um programa dentro dele, você está colocando um software, que é a parte mole, vamos dizer assim, né? Porque você tira e põe o programa no computador. A urna é um pequeno e muito simples computador. Então, ela é um hardware, que é alimentado por um software, que é quando a gente carrega a urna com o nome dos candidatos, com o nome dos eleitores, certo? O programa de cada eleição, evidentemente, que ele varia. E tudo isso, tanto hardware quanto software, são elaborados pelo TSE. E por que é importante entender? Porque se eu pego um software que não é elaborado pelo TSE e coloco no hardware do eleitoral, ele não funciona, ele trava. Só funciona quando é compatível hardware com software. Então, se eu pego um software e coloco aqui, ele não vai funcionar. Se ao contrário, eu inverto o processo, né? Eu pego um hardware falso, eles fabricam uma urna falsa. E a hora que eu coloco as informações do software, o sistema também para. Nada funciona, porque tem uma compatibilidade
que é impossível, segundo até os hackers, de serem ultrapassadas, de ser ultrapassada essa compatibilidade. E aí vem algumas fake news, né, que a gente viu por aí. Nas eleições de 2018, eu lembro que circulou a informação de que uma urna eletrônica, quando completava o voto, a pessoa começava a digitar um número e aí votava para um, mas a urna, por conta de um rouba-voto, direcionava o voto para o outro. Para direcionar, tem que ter um software lá dentro que faça isso. Só que não lê, não consegue ler. Aí eu já vi também, esse vídeo ele foi depois desmentido pelo tribunal, viu-se que era um vídeo montado. Eu vi também um outro vídeo de rouba-voto, em que a pessoa votava num candidato e ia para o outro, tudo desmentido. Eu já vi também um fake news de que as urnas eram fabricadas na Venezuela. Não são fabricadas na Venezuela, elas são fabricadas no Brasil, e tudo sobre a fiscalização do tribunal. E, então tá, então, já que é fabricada aqui, tem software, tem hardware, elas são manipuladas quando elas são guardadas ou quando elas são transportadas. Aí a primeira coisa, onde é que a gente guarda aquele monte de urna? Cada regional tem o seu lugar. Aqui em Minas, a gente guarda num centro de apoio localizado lá na BR-040, e não adianta achar que, enquanto elas estão guardadas, que as pessoas manipulam o software e o hardware, porque é tudo conferido depois. Não tem como. Primeiro que não lê. E que, se ainda assim conseguisse fazer ler, o que não se cogita, isso tudo vai passar por um auditamento que eu vou me referir em seguida. E como elas são transportadas? Porque no transporte também pode ter alguma manipulação. Não pode. Em Minas, o transporte do centro de apoio até as urnas eleitorais é feito pelos Correios e por empresas que são contratadas, evidentemente pagas. E quando chega aqui, as urnas são guardadas ou na zona eleitoral ou nos batalhões de polícia, lugares que a gente sabe que tem segurança, não é? E esses sistemas não podem ser manipulados porque eles, além dessa incompatibilidade de software, de hardware de outro lugar, eles são protegidos com um negócio que se chama assinatura digital. Sabe o que é isso? É impossível mudar pela assinatura digital o nome dos candidatos e o nome dos eleitores. Já repararam que você vai votar na urna X, né? O seu nome está lá. É ali que você vota, porque ela foi carregada com o seu nome e com o nome dos candidatos. Então, é tudo previamente feito com base numa assinatura digital. Essa assinatura digital funciona como uma forma assim, de autenticidade. Além disso, na minha opinião, o ponto que mais gera segurança e mais fácil de entender que esse negócio de hardware, software, CRT, assinatura digital, são nomes assim, tão complicados, tão fora da nossa realidade, que às vezes a gente duvida pela própria incapacidade de entender. Então, vamos largar isso tudo, mas vamos pensar num negócio aqui que eu acho que todo mundo já tem uma ideia do que seja. Esse fator, ele ajuda muito a entender a segurança da urna. É aqui que nós vamos pegar. Eu estou falando da zerésima, do boletim de urna e do registro digital de voto. Zerésima, a palavra zerésima vem de zero. Zerésima é um extrato que a gente tira de cada uma das urnas do país antes de começar a eleição. Então, o chefe do cartório, né, a gente elege as pessoas que são responsáveis pelas sessões no dia da votação. Marca, está lá o relógio, a urna é programada para abrir, programada para fechar um reloginho, tudo certinho. Mas antes de a gente abrir para a votação, a gente imprime um extrato, igualzinho extrato de banco. PIBA. Aquele extrato chama zerésima. Por quê? Porque ela não pode ter voto. Quando imprime aquele extrato, aquele é o extrato do registro digital que existe dentro daquela urna. O que está registrado lá? O nome dos candidatos. Só. Ali. E ninguém pode ter nenhum voto. Se tiver um voto, aquela urna é invalidada. Nunca aconteceu de alguém ter um voto. Então, a gente só abre a urna para votar se ela estiver limpa. Imprime-se a zerésima. Essa impressão da zerésima é feita de modo público, na frente dos partidos,
que podem comparecer em massa se quiserem. Né? Podem não, devem. E eles mandam representantes no dia da eleição, certo isso, senhores? Se fazem presentes. Então, imprimem a zerésima. Imprimiu a zerésima, falou assim, opa, está limpa a urna, vamos começar a votação. A votação, tudo que é votado é gravado dentro da urna e na mídia que é colocada, a mídia é como se fosse um pendrive, tá? Um super pendrive grande que a gente coloca ali. Então, é gravado na mídia e é gravado nesse pendrive. Quando começa a votação, esse registro digital do voto ele faz duas coisas. Além dele votar, gravar o voto, ele mistura os votos. Porque senão eu quebro o sigilo de votação. Eu vou saber que o voto 1 votou no eleitor 1. O voto 2, desculpa, no candidato 2. O eleitor 3 votou no candidato 3. Não pode, né? A maior garantia que a gente tem da liberdade é o sigilo. Então, ele embaralha os votos em ordem, mas registra tudo. É o registro digital do voto. E estamos lá, votando. A hora que acaba a votação, nós imprimimos o boletim de urna. Aí é o último extrato daquela urna. Enquanto a zerésima tem que estar 0, o boletim de urna informa o que aconteceu naquela urna. Quantos votos o candidato 1 levou, o 2 levou, o 3 levou, tudo impresso em papel amarelo, sabe aquele folhetim que a gente vê na Justiça Eleitoral? É aquilo, zerésima e boletim de urna com base nesse registro digital do voto. Mas não bastassem esses registros em papel, que o povo fica preocupado com o voto impresso, registra em papel da zerésima e da conclusão. Existem aplicativos do TSE que são desenvolvidos não só pelo TSE, mas o TSE permite que Ministério Público, OAB, partidos políticos e qualquer outra instituição elaborem, veja isso, aplicativos para conferir o que eu estou dizendo. Eles podem elaborar aplicativos, lógico que precisam levar esses aplicativos ao tribunal para que eles sejam homologados, para que não se instaure, né, a desordem no processo. Mas se passar pelo crivo da tecnologia do TSE, eles podem ser usados livremente. Ninguém tem medo de nada. É só fazer e levar. E conferir. Mas, as pessoas que trabalham na Justiça Eleitoral são todas rastreadas por um negócio que se chama código-fonte. Ninguém faz nada sem o registro de quem fez, o que fez e que horas fez. Não há nenhum tipo de atuação na Justiça Eleitoral sem registro, porque não se entra sem o código-fonte. Esse código-fonte é como se fosse uma autenticidade daquilo que se está fazendo. Quem está fazendo? E mais, a equipe responsável pelo software, que é a parte mole, não é a equipe responsável pelo hardware. Então, uma equipe acaba fiscalizando a outra. É muita gente envolvida com código-fonte, com registro, com fiscalização, para pensar que uma andorinha desgarrada seria capaz de falsificar, de falsear, de violar todo o processo eleitoral. Estão entendendo a complexidade do que eu estou falando? Equipes que fazem não são a mesma equipe, não pertencem, as pessoas não são a mesma equipe da outra, e tudo tem que ser compatibilizado. E ao lado desses sistemas de segurança, nós temos ainda, como eu disse, como eu me adiantei, as auditorias públicas. Essas auditorias públicas, outro dia eu conversando sobre isso, pessoas disseram, mas tem auditoria? Eu falei, tem, e muita. Mas eu não sabia, porque eles falam que o voto escrito é para auditar a urna. Eu falei assim, não tem nada mais auditado do que uma urna. Ao lado desses sistemas de segurança, existem as auditorias públicas, que põem por terra, portanto, esse argumento de que só voto impresso seria capaz de transformar a urna em mecanismo auditável. Primeiro, nós temos uma audiência pública de auditoria de sistema. Auditar, sabe o que é? Fiscalizar. É olhar ali e estar vendo como é que funciona. Isso é que é auditar. Então, sorteiam-se 10 urnas no Estado de São Paulo,
de Minas. Segundo os pesquisadores, esse número é suficiente para detectar falsidade. Esse sorteio é completamente aleatório e é feito no dia da eleição. Então, no dia de eleição, eles vão sortear a urna, porque cada urna tem um número, ela tem uma identidade. Sorteia aquela urna e avisa lá na zona eleitoral e fala o seguinte: olha, presidente da zona eleitoral, antes de você emitir a tal da zerésima, que é o boletim zerado, né? Antes de você emitir a zerésima, essa urna foi sorteada. Nós vamos colocar um aplicativo aí e emitir um relatório de todos os sistemas que ela tem. Depois que a gente conferir se todos os sistemas esperados estão compatíveis, aí sim, nós vamos fechar novamente a urna, nós vamos lacrar essa urna e vamos imprimir a zerésima e dar início à votação. Entendem? Então, sempre existe uma checagem do sistema no dia da votação, sorteando aleatoriamente. Além dessa audiência de sistema, essa audiência pública de auditoria de sistema, nós temos uma audiência pública que é de geração de mídia e de carga de urna. Essa acontece aqui bem pertinho da gente. E vocês deviam estar atentos a ela para ver como é que a coisa funciona. É muito legal, é aqui no cartório eleitoral. E eu já tive o prazer de receber o nosso presidente ali, que participou ativamente, inclusive, votando e vendo como as coisas se processaram. E o senhor também compareceu, outras pessoas aqui. Nessa audiência pública, a gente chama audiência é uma palavra muito chique, né? Mas, na verdade, nesse dia, nessa hora, a gente precisa carregar a urna. O que é carregar a urna? A gente tem que colocar ali o nome dos eleitores e o nome dos candidatos, não é isso? Jogar os dados para aquela caixinha que ela vem vazia, ela vem limpa. A gente pega a mídia, coloca nela, a Fernanda pode me ajudar nisso, e a gente carrega a urna, coloca a informação para ela ser gravada na urna e na mídia, grava nos dois, no software e no hardware. Quando joga aquilo ali, nessa audiência, a gente adianta o reloginho manualmente, a gente adianta o reloginho da urna, né? E autoriza e força uma votação. E permite que as pessoas que estejam presentes façam essa votação. Vamos lá, vem aqui, vota. 1, tem que aparecer o nome do candidato 1. 2, tem que aparecer o nome do candidato 2. Vamos votar em branco. Pronto, tem que aparecer branco. Vamos votar errado. Tem que aparecer nulo. E assim vai. E fica aberto para fazer essa votação quando quiser. A gente está lá disponível, é público, para que os senhores entendam como é que funciona. E aí, no dia da votação, ainda tem outra fiscalização. Já falei duas, estou indo para a terceira. No dia da eleição, na véspera da eleição, na verdade, é sempre no sábado, a eleição sempre acontece no domingo, né? No sábado, na véspera, todos os juízes eleitorais ficam de plantão, a partir das 9 horas da manhã, ligados no YouTube. Porque existe uma sessão que é ocorrida em Belo Horizonte, em que ocorre sorteio de urnas para votação paralela. Quer dizer, vai ter uma votação real e uma votação também real, mas que acontece lá em Belo Horizonte. Por isso que é paralela, aqui e lá. Então, quando essa audiência de sorteio dessas urnas, né, do país, ela é pública. E se faz, sabe, bingo, aquela bolinha que a gente roda assim, vai soltando as bolinhas? É na frente da OAB, na frente do MP, da polícia, da universidade, de representantes de partidos políticos, vai sorteando a urna. Quando sorteia a urna, vira para a gente... Eu, graças a Deus, ainda não tive nenhuma urna sorteada, porque é um transtorno. Mas a Matias foi sorteada, então tá bom, vai mandar um helicóptero, se for o caso, ou dependendo da proximidade, não precisa de helicóptero, vem de carro mesmo, né? E vem buscar essa urna. Pega essa urna e leva lá para Belo Horizonte, tá bom? Quando chega no dia da votação, quer dizer, a cerimônia de sorteio é pública, passa lá no YouTube, qualquer um pode ver. No dia da votação, faça a votação paralela, normal, abre na hora certa e fecha na hora certa. Porém, além da votação na urna, para a conferência, aquele que votou vai votar no papel também. Então, vota na urna e vota no papel. Vota o dia inteiro. Na urna e no papel, urna e no papel. E aí, no final,
a gente vai fazer a apuração. Aí tem que bater. É o famoso voto escrito ou impresso, né? Com o voto da urna. Tem que bater. E tem que bater na frente de todo mundo, e sempre bate. Na frente de partido, OAB, MP, polícia, imprensa. Está todo mundo lá olhando. Nunca deixou de bater. Nunca. Tá bom? Ao final, né, desse horário, então, feita a apuração, a gente faz lá a comparação e pronto, fica tudo resolvido. Mas agora eu vou fechar com chave de ouro. Porque o principal argumento que eu tenho para a urna eletrônica, senhores, é a simplicidade dela. Às vezes a gente fica tão preocupado com a complexidade que não se dá conta de que o mais eficaz é a simplicidade. Ela tem uma simplicidade temperada por uma tecnologia no ponto certo. E a simplicidade está no fato de que a urna eletrônica não é ligada à internet. Vocês sabiam que a gente só liga a urna na tomada? Como que você hackeia um rádio de pilha? Como que você hackeia uma televisão? Que só está ligada na tomada. Estou falando smart, não. Estou falando daquela antigona mesmo. De ligar na televisão. Como? Impossível. Essa caixinha, né, que é o hardware, junto com software, previamente carregada na frente de todo mundo, é só ligada na tomada. Aí ela tem o reloginho. O presidente da sessão, abre o reloginho e fala assim, podemos começar a votar. Aí chega o eleitor 1, deixa eu ver se o senhor está aqui mesmo. Aí confere o título, pode votar. Aí ele abre a urna com o número daquele eleitor. Ninguém vota no lugar de ninguém. É o número que é aberto. Agora ainda tem a segurança do voto digital, ainda mais ainda, cada vez mais preocupados. Aí ele vai lá e vota. Mas antes eu imprimi o zerésima, estão lembrados? Na frente de todo mundo. Zerésima. Vamos começar a votar. 1, 2, 3, 4, 5. Ligar na internet? Não, na tomada. 6, 7, 8, 20. 5 horas da tarde, 5h10, 5h20, puf, acabou. Fecha a urna, fecha o reloginho. Vamos imprimir o boletim de urna, não é isso? Agora, o que era 0 tem que estar cheio de voto lá dentro, não é? Só ligado na tomada. Aí, a hora que a gente encerra, imprime o boletim de urna. O boletim de urna é impresso na frente dos partidos, Fernando? Impresso na frente do representante dos partidos? Não tem o bottom, que ele entra lá como representante, como fiscal, enviado pelo partido? Muito bem. Quando imprime o boletim de urna, aquele extrato da votação, não imprime uma via. É uma via para o eleitoral, mas quantas vias quiserem para os partidos. Então, o que eu estou dizendo? Quando a gente, antes de levar o resultado para o tribunal, eu já entreguei o resultado da eleição na mão dos partidos. Quem faz a apuração eleitoral não é o tribunal. Quem faz a apuração eleitoral são os partidos. De uma urna, pela enésima vez, que não está ligada na internet. Ninguém pode entrar na urna eletrônica enquanto ela está sob processo de votação. Todo mundo pega aquele papelzinho, vocês sabem o que eu estou falando, e começa aquele negócio de grupo de WhatsApp. Hoje está mais fácil ainda. Antigamente era no telefone, era na corrida, a cavalo, né? Hoje não precisa mais, todo mundo tem WhatsApp. Aí aquela via, uma vai para o cartório, o cartório prega na parede, já viram? Fica aquele monte, aquele varalzinho de coisa amarela? Aquele é o boletim de urna. Todos iguais. Então, o partido pegou, o outro partido pegou, o outro partido pegou, eu coloquei na parede do cartório, juntei uma cópia, evidentemente, no envelope, porque cada urna tem um envelope dela, urna tal, envelope tal, a documentação vai toda lá de papel, toda lá dentro, grampeio aquilo tudo, e depois que eu imprimir o boletim de urna, eu vou tirar a mídia, eu vou desconectar aquele pendrive grande, tá bom? Ele é bem grandão. Eu vou tirar ele e vou levar ele para o cartório. Onde? Dentro do envelope onde eu coloquei a zerésima, o boletim de urna, a mídia lá dentro, tudo que é da urna. Aquele negócio do pessoal que assina, sabe? O comparecimento do eleitor. Aquele boletim de comparecimento, né? Igual chamada de aula. A gente põe lá dentro também, fecha aquele envelope e leva lá para o cartório eleitoral. Todo mundo já viu que fica confuso, não é?
Aí chega o pessoal com a urna e mais um envelopinho, já viram? É naquele envelope que está a mídia. Aí a Fernanda senta lá no computador, abre os envelopes, um pega a urna e guarda, outro pega o envelope, abre, outro pega a mídia e entrega para a Fernanda. Entrega para quem mais? São os voluntários. Quando a Fernanda pega a mídia, ela coloca no computador dela, do eleitoral, e transmite as informações para o Tribunal Regional, aqui em Minas. Não é isso? As apurações são regionais. TRE de Minas, TRE de São Paulo, TRE do Rio, e quase que existe, quase não, existe uma disputa velada de quem é mais competente, quem acaba primeiro, quem tem menos problema. Existe sim, tá? Aí você vai falar assim, então eu entendi. Porque, embora ela não esteja ligada na internet no momento da votação, ela está ligada na hora da transmissão. Então, vai ser na hora da transmissão dos dados que o voto vai ser burlado. É ali que o hacker vai entrar e vai alterar tudo e vai fazer o que ele quiser. Pode fazer o que ele quiser. E fica à vontade. Nós não estamos nem aí para isso. Pode fazer. Sabe o que ele vai conseguir com isso? Nos dar trabalho, como deu na eleição. Deu. Ele deu trabalho porque a gente demorou um pouco mais, a gente precisou combater algumas coisas que aconteceram durante essa transmissão, que demoraram a transmissão. Mas se ele quiser apagar o sistema eleitoral todinho, assim, na pior das hipóteses, que isso não vai acontecer, porque a tecnologia é muito boa, mas tá bom. Vamos ser o pior, vamos pegar o pior dos cenários. Ele detona toda a transmissão do país. Vai fazer diferença? Não. A eleição ela foi apurada aqui. Você acha que algum partido político vai perder um voto no somatório de cada um daqueles BUs? Não. A eleição, então, não é apurada pelo tribunal. A eleição é apurada pelos partidos, com um dispositivo que não tem ligação na internet e previamente auditado e reauditado e reauditado e reauditado inúmeras vezes, até que a gente consiga dizer, pode votar. A hora que a gente diz, pode votar, pronto. A gente está no exercício, não do favor, da obrigação que nós temos. A Justiça Eleitoral ela foi criada para garantir aos senhores o poder do voto, o poder da eleição. A gente não ganha nada com isso, além do salário que temos para fazer isso. Essa é a nossa função. E eu estou aqui no desempenho da minha função. Trazer para os senhores essas informações. Como sabem, esses ataques da desinformação, a insegurança, falando da segurança da urna, que levaram a um movimento grande no nosso país de implantação do voto impresso. Voto impresso, voto impresso, voto impresso. A gente não tem nada contra o voto impresso, a gente não tem nada contra a auditoria de urna, de jeito nenhum, quanto mais melhor. O problema é que a gente tem que ter um mais seguro, não um mais inseguro. Não temos problema com o mais, quanto mais, melhor. Desde que esse mais seja útil e não inútil. Qual é a questão do voto impresso? Num primeiro momento, todos sabem que essa proposta de emenda constitucional não passou. Então, não temos o voto impresso. Mas, durante as discussões, não passou, os próprios partidos políticos disseram não à toa. À toa. Por que o partido político, que é quem ganha com o voto, falou não ao voto impresso? Lobby? Que lobby? Peraí, presta atenção. Se isso fosse realmente um calcanhar de Aquiles, não haveria lobby que derrubasse isso. Os senhores sabem a força de uma política. Eu acho que eu não preciso ensinar para não se obrigar. Mas, num primeiro momento, a propaganda do voto impresso foi de que o eleitor poderia votar, ter a impressão do voto, aí ele ia conferir, não é isso? O que está no papel com o que está na tela. Ele está auditando o voto dele. E aí ele pegava o voto e ia sair. O dia que nós entregarmos recibo de voto para eleitor, acabou o Brasil.
As milícias, se não sabem, já controlam as votações sem isso. Aqui tem que ganhar o deputado tal. Aqui tem que ganhar o vereador tal. Aqui tem que ganhar, sei lá, fulano de tal. Se nesse reduto aqui não ganhar, a cada semana a gente mata um pai de família. Ponto. Ele não precisa nem do recibo. A ameaça é tão grande, ou vocês acham que isso não existe? Que essa manipulação não existe? A ameaça é tão grande, tão séria e tão crível, que existe uma pressão na vontade popular e eles são eleitos. Agora imaginem no dia em que esse comando fosse condicionado ainda, além das ameaças que são terríveis, à apresentação do voto. Deixa eu ver o seu voto. Acabou a democracia. Então, nunca o voto pode ser impresso e entregue ao eleitor. Nunca podemos permitir tirar fotografia do voto e postar no Instagram. Né? Estou votando fulano. Que isso? Não pode. Isso quebra o que a gente chama de sigilo do voto. E se eu permitir uma quebra de sigilo, eu tenho que permitir todos. Acabou a democracia. Não há o que fazer. Ah, então tá. Então vamos ter um voto impresso, mas não vamos entregar para o eleitor. Porque se entregar para o eleitor, eu já entendi o que vai acontecer. Fica lá dentro da caixinha da urna. Então ele olha o que ele votou, aí olha o papelzinho, se deu tudo ok, encerra-se o processo de votação, porque era a redação do artigo 59A que foi inserido e foi derrubado. Tá bom. Então nós temos o voto da urna, teríamos o voto da urna e o voto impresso, não é? Mas tudo dentro da mesma caixinha. Para quê? Para auditar. Tá bom, vamos auditar. Estou desconfiado da eleição. Quero auditar a votação que eu recebi em Matias Barbosa. Então, eu quero ver as urnas, tá bom? Tá bom, vamos colocar as urnas aqui. Como é que nós vamos auditar? Nós vamos olhar o boletim de urna, que é a impressão do hardware, que é o duro, que fica gravado no computador da urna, mais o software, que é a mídia que a gente manda para o TSE, e teria o voto impresso numa caixinha do lado. Não é isso? Então, vamos imprimir o boletim esse, zerésimo, boletim. Certo? Todos os boletins iguais, sim. Então, vamos contar agora os votos impressos guardados na urna. Não era essa a ideia? Pensem. Se um escrutinador de má fé no país conseguisse um vacilo qualquer dos fiscalizadores e pegasse um voto daquele e colocasse na boca, o que acontecia com todo o sistema eleitoral? Não precisa de dois. E vocês acham que é difícil disso acontecer no país? Amazônia, Rincões, Pará, Nordeste, Acre, que infelizmente são regiões em que nós não temos ainda uma evolução como temos no Sudeste, de cultura, de consciência. Lá não tem. Era para ter, mas não tem. São culturas diferentes. Um voto, senhores, não precisaria de mais nada. Acabaria todo o sistema eleitoral. E aí? Olha a insegurança. Olha a balbúrdia, olha a anarquia que isso ia acontecer, que isso ia gerar. Entendem agora o porquê da luta da justiça eleitoral para que isso não fosse implantado? A luta não é porque a gente não quer auditar, não quero. Faz software, faz aplicativo, vai comigo na sessão, vota, confere, vai no partido político, atua, participa com a gente, mas de modo útil, não de modo temerário. Não de modo que, ao invés de ajudar, olha a ideia maquiavélica atrás dessa sustentação. Já pararam para pensar na consequência disso? Não. É difícil a gente entender quando a gente não está no ramo de alguma coisa. Se me falar alguma coisa da medicina, eu não vou entender, eu vou aceitar as comunicações, vou aceitar as receitas, vou aceitar o que passar para mim, porque eu não tenho conhecimento para duvidar. Eu comecei dizendo, a dúvida é o que impulsiona as pessoas. A aceitação passiva apenas acomoda.
E esse é o motivo da luta por manter a urna eletrônica, mas não para ficar parado, para ficar sempre adiantando nos movimentos de segurança, não de insegurança. E, para encerrar a minha fala, já falei demais, né? Estou caminhando para o final. O argumento final é o argumento do início. Se não houvesse nenhum outro motivo, senhores, para que tenhamos todos confiança na segurança do sistema eleitoral e da urna eletrônica, bastaria o primeiro que eu me referi, de não ter ocorrido, em 25 anos de implantação da urna eletrônica, nenhuma ação judicial por parte dos partidos, a não ser aquele movimento administrativo do Aécio Neves, que felizmente aconteceu, para confirmar aquilo que nós já estamos dizendo há tempos. A nossa urna é sinônimo de segurança e de autenticidade. E o uso indevido da mídia pelas redes sociais, ele não pode prosperar contra a nossa democracia, porque se ela perde, perdemos todos nós. Cabe, portanto, a cada um de nós procurar informações balizadas, ainda que não consigamos, mas devemos procurar, antes de simplesmente acreditarmos naquilo que nos é posto e imposto. Devemos duvidar antes de replicar. E é com essas afirmações que eu agradeço mais uma vez, eu reitero o meu agradecimento dessa noite fria, da presença de todos vocês, com essa atenção silenciosa. Muito obrigada, boa noite. Doutora Mônica, nesse momento, caso queiram fazer alguma pergunta, é só levantar a mão e a gente leva o microfone. Boa noite. Só uma dúvida, doutora Mônica. Com quem eu falo? Luísa. Oi, Luísa. Tudo bom? Tudo. Uma dúvida. Com relação às eleições de 2018 e 2020 também, elas não foram já totalizadas, principalmente 2020, já no Tribunal Superior Eleitoral e não mais no Tribunal Regional Eleitoral? Tanto é que deu um problema no supercomputador, Sim, assim, foi resolvido, por isso por causa do atraso. Então agora eles são, aonde eles são contabilizados? No Tribunal Direto, no Tribunal Superior Eleitoral, ou ainda vai para o Tribunal Regional Eleitoral? Não, a Fernanda está aqui que pode me dar esse apoio, porque ela que fica nessa parte da logística, mas eu me referi realmente ao Tribunal Regional para depois a transferência viciada pelo processo antigo. Você tem razão e agradeço até a colocação, porque eu nem me dei conta disso, que a gente estava mandando direto agora. É que eu estava lá com a senhora. Mas esqueci disso aí, foi direto, passou batido. Eu estou na manivela ainda, a manivela vem para cá e vai para lá, vem para cá, vem para lá, realmente agora é direto. Agradeço a resposta, obrigada. E eu que agradeço a correção justa. Mais alguma pergunta? Não? Obrigado, então, doutora Mônica. Só para fechar, me ocorreu aqui, já se perguntaram se é tão boa a urna, por que os Estados Unidos não têm urna eletrônica? Hein? Porque só a gente, um país tupiniquim, né, de pau e pedra, cocar, indígena, aquele negócio de floresta, né, esse Pantanal, pegando boi marruá no pasto. Por que a gente é tão bom? Por que eles não fazem igual a gente? A gente tem essa limitação, né, essa modéstia. Ou eles fazem também, e aí é bom, ou só a gente faz e não presta. Isso é herança, sabe do quê? Colonialismo. Vocês se lembram que a moda tinha que estar na França primeiro? Depois, a referência cultural saiu da França
foi para os Estados Unidos. Hoje a gente tudo é Apple, né, tudo lá. E agora está indo para o Japão, né? Quiçá não chegue na China, porque se a China juntar com a Rússia, não sei como é que vai ser esse negócio, como é que o mundo vai sair. Mas, por que não? Em primeiro lugar, o Brasil não é o único país que tem sistemas eletrônicos eleitorais. Não é. Cada um tem um pouquinho de sistema eletrônico. Só que a cultura é que move as pessoas. Não se come picanha na Índia. Por quê? Porque é sagrado. Algumas mulheres não podem usar biquíni na praia, no Oriente Médio. Por quê? Porque a cultura deles não pode. Tudo é cultural. O que se come barata na China, né? Esse inseto. Por quê? Porque lá é legal, torradinha, gostoso, eles gostam. Então, essa questão da cultura, ela movimenta a sociedade. Cada um se comporta de acordo com a cultura que tem e que recebe. Lá nos Estados Unidos tem situações eletrônicas durante o processo eleitoral? Tem. Só que não é igual da gente. Primeiro, o sistema de representação deles é completamente diferente do nosso. A pessoa pode ter muito voto e não ser eleita, porque existem mecanismos diferenciados para se chegar a essa eleição. Segundo, lá não tem eleição um dia. Lá eles votam por correio. Por quê? Porque eles confiam no correio. Porque eles confiam na escrutinação que é feita. Porque eles querem disponibilizar ao eleitor o direito de votar a hora que quiser, quando puder, dentro do período de um mês. E por que que assim? Porque lá é facultativo o voto, lá não é obrigatório. Então, imagine, como é que eles vão concentrar isso tudo que a gente tem que fazer num dia, numa situação que demora um mês? É totalmente diferente. Ah, mas podia pôr uma maquininha em cada canto? Sim, mas a cultura deles não é essa. E eles têm sistemas eletrônicos? Sim. Não só os Estados Unidos, como inúmeros outros países. Só que países mais pobres já nos procuraram, pediram essa tecnologia. Só que é muito dinheiro, é muita logística, é muita coisa para você implantar num país de uma hora para outra. Isso para os Estados Unidos não é problema. Lá dinheiro sobra, mas não tem essa cultura. E não é porque eles não fazem que o que a gente faz tem menos importância ou relevo. Tirar essa sandália da humildade e entender que a gente é capaz. A gente faz coisa boa também, além do samba, evidentemente. Obrigado, doutora Mônica, em nome da Câmara. Agradecemos mais uma vez. Agradecemos também a presença de todos e desejamos uma boa noite.